Dana, Danu ou Anu é a deusa-mãe dos Tuatha De Danann, considerada por algumas fontes como a principal deusa ancestral entre os mitos irlandeses. Dana ou Danu representa a força primordial da terra, da qual todos os deuses descendem. Divindade suprema do panteão celta, mãe dos deuses e dos homens, deusa da lua, condensando em si mesma a influência do Sol, da Lua e dos planetas Marte e Plutão. Seu símbolo mágico é o bastão. É a Mãe Celeste, que dança na espiral das estrelas. É a fonte de onde nasceu aquele povo antigo, que trouxe o druismo à Terra das Esmeraldas. Seu nome significa conhecimento. É considerada a Senhora da Luz e do Fogo. É a deusa da fertilidade, sendo reverenciada como Senhora da Terra, da Água, da Abundância, da Plenitude da Natureza e da Soberania, do Lar e da Família. Dana rege numerosos aspectos da existência humana, desde o nascimento até a morte, passando pela concepção e pela guerra. Sua representação em esculturas, desenhos e diversos mitos é feita na forma de uma tríade composta por uma garota, uma mulher e uma anciã, simbolizando assim as três principais fases da vida de um ser humano. As espirais combinam os processos mais fundamentais da criação. Elas combinam a rotação com a expansão e a contração. Os movimentos circulares geram oscilações ou padrões ondulatórios repetitivos. Qualquer atividade cíclica, como as estações, dia e noite, sístole e diástole, nascimento e morte, deriva a partir do movimento circular. Todas as oscilações ou comportamento cíclico está associado à velocidade do movimento circular. A atividade oscilatória está em toda a natureza da existência. Na música, nos tons sonoros da nossa voz, nas ondas de rádio, nas ondas do oceano, até no batimento cardíaco do nosso coração. Quantas vezes caímos e levantamos, adoecemos e recuperamos a saúde, sentimos paz e medo, dor e amor. Se, em vez de mantermos constante o raio desse círculo à medida que ele roda, permitirmos que se expanda, iremos obter uma espiral. A taxa de expansão da espiral está ligada à rotação, verificando-se uma duplicação do raio em cada 90 graus. Os processos de crescimento partilham um comportamento comum, que se aplica tanto no crescimento da natureza, como por exemplo das árvores, ou o crescimento das populações, crescimento financeiro, econômico e etc. O crescimento surge devido ao processo de multiplicação. Nós temos o poder de escolher aquilo que queremos multiplicar na nossa vida. Todos os dias, a cada dia, temos 24 horas de novas oportunidades para mudarmos nosso círculo de estagnação e transformá-lo em uma espiral de expansão. O crescimento exponencial corresponde ao mesmo princípio da expansão nas espirais, onde temos uma multiplicação repetitiva em ambos os casos. A taxa de crescimento pode variar, mas o princípio é o mesmo, sempre o mesmo. Segundo a University College de Londres, são necessários em média 66 dias para inserir um novo comportamento em nossa rotina, no nosso círculo vicioso, e conseguir mantê-lo, para que este se torne um hábito. Esforço, consistência e perseverança, para que seu corpo e seu ritmo de vida se adaptem à nova rotina, a uma nova realidade. É a transformação do desconhecido e muitas vezes impossível em algo conhecido e possível de ser realizado por nós. Onde colocamos nossa atenção é a chave aqui.
O chicote era usado no passado para manter uma disciplina em prol de um objetivo, de uma meta a ser conquistado. Esse instrumento, quando usado de uma maneira agressiva, pode causar feridas profundas, das quais podem resultar cicatrizes vitalícias. Atualmente estamos imersos em uma sociedade adormecida e cheia de sequelas emocionais. Será que dentro do nosso ciclo, da rotina diária, conseguimos usar essa ferramenta de uma maneira positiva e gerar uma disciplina que nos permita começar a moldar a nossa própria espiral, que nos permita romper o nosso círculo e transformá-lo em uma espiral? As espirais que se expandem através da multiplicação repetitiva designam-se por espirais exponenciais. Tanto a espiral da média de ouro como a espiral cristal são espirais exponenciais. A espiral de Fibonacci torna-se progressivamente uma espiral exponencial depois dos estágios iniciais. Uma das características do crescimento exponencial relaciona-se com o fato de, à medida que o crescimento aumenta, ele se torna mais rápido. Quando conseguimos que uma determinada tarefa se torne um hábito, é muito rápido, é muito fácil a gente chegar na meta final do nosso objetivo inicial. Será que podemos preencher nosso espaço-tempo com sabedoria a fim de começar a ter uma visão além do que se apresenta? Quanto mais movimentos qualitativos geramos, mais qualidade trazemos para a nossa vida. Aqui, o foco deve ser melhorar aquilo que já conquistamos para fazê-lo crescer. Como podemos melhorar aquilo que já funciona bem na nossa vida? Como podemos ser mais abundantes dentro daquilo que já é abundante na nossa vida? Mas como vivemos no mundo dual, o processo inverso do crescimento é a contração ou declínio. Novamente o princípio é o mesmo, mas aqui temos uma divisão repetitiva. Negatividade vai gerar sempre negatividade. O tempo se retorce em torno de si mesmo, trazendo os ecos, as vibrações, é a repetição da mesma frequência. Afinidade energética. O campo unificado está construído sobre pontos de onda estacionária escalar, organizados em conjuntos dimensionalizados, camadas organizadas de ondas escalares, formados de unidades de consciência que formam a base das relações energéticas através das quais o holograma da manifestação pode ser reconhecido. Os hologramas são registros de objetos que, quando iluminados por uma fonte de luz, de forma conveniente, permitem a observação dos objetos que lhe deram origem. O físico Max Tegmark disse: durante décadas, dentro da física quântica, os cientistas tentaram eliminar a noção de que precisamos de um observador consciente. A solução real pode ser que precisamos de uma entidade consciente, como o jogador consciente em um videogame. A interação do jogador com o jogo explicaria o problema de medição na física quântica, ou a aparente afetação que surge do ato de observar um fenômeno. Os filósofos védicos e pós-védicos tinham um conceito de Maya. Os budistas, a noção de Sansara. Platão considerava que este mundo era a sombra ou a cópia de um mundo real superior, o mundo das formas. E os gnósticos consideravam literalmente que este mundo era a simulação ou a cópia de menor qualidade da criação divina, feita por um demiurgo ou um grupo de demiurgos, às vezes conhecido como estereoma, a realidade virtual projetada pelos arcontes. Embora no budismo Sansara não tenha começo nem fim, não é um programa que foi iniciado em algum momento, ou por qualquer programador.
ele manifesta certas leis, tempo, karma, dharma e etc., que existem apenas enquanto o ser não acordou e descobriu que o mundo é uma ilusão. Como um sonho, que quando sabemos que estamos sonhando, podemos voar, atravessar paredes sem nenhum problema. Talvez essa vivência dentro de uma simulação seja o mesmo que os budistas chamam de Bodhisattva absoluta, que é a mente do despertar absoluto, que está justamente ligada à sabedoria de que o mundo é uma ilusão. É vazio. Os objetos não existem, nem um eu independente que os perceba. Essas simulações podem ser como as terras puras, ou campos de Buda. Nesse caso, essas simulações budistas, que são paraísos para o cultivo do Dharma, não são geradas com o poder de computação encontrado na matéria, mas com consciência compassiva, com a mais pura intenção de libertar todos os seres da ilusão. E o próprio Buda, como ensina o budismo, Mahayana, nada mais é do que uma forma hábil, uma espécie de programa holográfico que se manifesta de acordo com as necessidades dos usuários presos dentro do jogo, para mostrar a eles que o mundo ilusório do sofrimento pode cessar. O Buda, como Morpheus em Matrix, só pode mostrar o caminho, oferecer o remédio, mas todas as pessoas devem tomar o remédio por conta própria, trilhar o caminho e despertar por mérito próprio. A metáfora de sair da matriz é como descobrir o Maya, ou despertar para o Nirvana, que sempre existiu sob a ilusão do Sansara. Essa é a ressonância arquetípica que tornou a saga Wachowski tão popular. Uma diferença importante entre as antigas concepções do mundo como ilusão, seja a Maya védica ou Sansara budista, e a noção moderna de existir dentro de um programa de computador, é que para o Vedanta ou o budismo, a ilusão persiste apenas até que persista a ignorância da realidade, apenas enquanto a percepção é obscurecida e não pode ver a verdade. Vivemos numa ilusão. Não existe um mundo sólido, separado, finito. Mas também não existe uma limitação transcendente e uma diferença entre o programa ou os atores do programa e o programador. Na realidade, somos livres e, paradoxalmente, perceber que o mundo é uma ilusão, um sonho, um programa de computador, é o requisito para acordar e aniquilar o mesmo programa, fazendo com que a ilusão nunca tenha existido. Aqui eu te pergunto, quais são os hologramas que você usa para cocriar a sua realidade manifestada? Você, como fonte de luz, o que você registra e ilumina? O que você observa? O que você acredita? Segundo Napoleão Hill, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. No início, havia o vazio, a vastidão do nada, a supremacia da criatividade não diferenciada. Do vazio nasceu o caos. Da união entre o vazio e o caos, originou-se Ana, a grande sonhadora, criadora e tecelando os mundos, em cujo ventre fértil resplandeciam estrelas e planetas. Da união entre sonho e o nosso Sol, foram criados a Mãe Terra, o Pai Céu e o Oceano, os ancestrais primevos. Do encontro entre o céu e a terra, surgiram os seres brilhantes, os Dakines e os Dakas, que trouxeram a luz ao mundo. E do ventre de Ana, tocada pela luz das Pleiades, nasceram os Tuatha de Danann, o povo da deusa Danu. Kate Jones. Vá além, queira além, veja além. Multiplique-se em si e para si. Multiplique-se mentalmente, emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Multiplique-se na sua família, seja ela cósmica, espiritual, terrena,
sanguínea, de afins. Multiplique-se junto a todos os seres que coabitam dentro e fora de ti. Minha gratidão aos mestres oraculares. Namastê.